Boa noite, pessoal. Bom, eu vi aqui nos comentários, tem pessoas que falam, né, que o açaí do Amazonas, que é a terra precatória da variedade Açu, né, que aqui no Amazonas não é conhecido como essa variedade, que eu já expliquei no outro vídeo, que aqui no Amazonas as pessoas conhecem essa variedade Açu com Jussara. E isso foi divulgado só pelo Embrapa do Pará, tá? Não foi do Amazonas. As pessoas aqui no Amazonas não conhecem como esse nome. Bom, tem gente que fala aqui, né? Fico querendo menosprezar o meu conhecimento. Gente, eu passei em várias universidades. Eu passei anos estudando em universidade pública, então eu nunca estudei em universidade particular, não menosprezando as pessoas que estudam na universidade particular, porque eu também passei pra lá. E qualquer pessoa, não importa a faculdade que ela ser pública ou particular, se ela se esforçar, é lógico que ela vai ter um conhecimento maior. Então eu me esforcei o máximo que eu pude nos anos que eu fiquei sem estudar, porque eu não falei muito bem a minha história, mas eu estudei física, faculdade de física, biologia, medicina e ciências naturais. Só que eu fiquei trocando de curso, como eu falei. Quando eu estava estudando medicina, eu tive depressão na época, tranquei. E a resolução tinha mudado, eu não sabia. E depois que eu vi saber, já era tarde. O período de trancamento era 4, eu mudou para 2, então eu não sabia mais. Eu entrei em estado assim, depressivo. Era para me ter ido procurado logo a psiquiatra. E como eu não tinha ido logo, então eu fui buscar nessa época mais assim a ter o conhecimento de Deus, assim, de conhecer a palavra de Deus, e eu estudei muito a Bíblia também. E então nessa época, eu me esforcei, eu estudava, nunca parei de estudar. E aí eu fiz o vestibular para o UEA e para o UFAM, eu passei nas duas universidades. Pra... Quando na realidade, antes de eu fazer, né, quando eu tava na biologia, eu passei pra medicina. Eu não fazia cursinho, eu não tinha tempo. Eu achava que nem ia passar, porque medicina é muito difícil passar. Eu fiz pela cota do interior, né, que era da minha cidade. E aí eu passei, porque tudo que caiu no vestibular foi o que as professoras deram, então cobrava bastante. E eu aprendi muito com meus mestres. Então meus professores eram doutores, pessoas conceituadas. E eu prestei o vestibular e eu tinha dado estágio também pelo um projeto que tinha do IEL com a UEA, que era na mesa da saúde, que trabalhava eu estagiei no CAIC, que era um posto de saúde para crianças, e também eu trabalhei no SPA, que foi no estágio, né? Eu tive mais contato com o médico, então resolvi fazer o vestibular para medicina e eu acabei passando. Eu fiz até o 4º período, até na época que tinha semiologia médica, as disciplinas que tem epidemiologia geral, farmacologia. E na farmacologia a gente também aprendia algumas coisas de plantas, porque a professora trouxe isso nas aulas e ela era especialista nessa área. Ela fazia o xarope, então ela ensinou a gente fazer extrato de plantas, de algumas plantas, que a gente faz chá com o boldo, erva cidreira e outras que capim santo, essas ervas que servem para fazer chá. Então ela ensinou a fazer o extrato do xarope. Então eu já sempre gostei, porque a minha avó, ela me incentivou desde criança. Eu morei um tempo com a minha avó e foi ela que foi a maior incentivadora para esse lado da botânica, de estudo das plantas. Ela era uma pessoa muito inteligente, apesar de não ter tido um conhecimento assim estudado na escola normal, mas ela era uma mulher que sabia muito empiricamente. Ela entendia muito de plantas, então minha avó foi o maior exemplo de pessoa que eu sinto muita falta dela, mas assim, ela foi a maior incentivadora de estudar as plantas, porque foi ela que me ensinou a cultivar as plantas, né? Minha avó foi a coisa mais importante da minha vida e ela também cuidava dos animais, e também ela sempre me deu esse exemplo. Ela sempre falou que era para mim estudar, para mim nunca desistir, né, dos meus sonhos. E que não era para ser independente. Então minha avó foi o maior exemplo que teve para mim. As minhas outras avós também, minhas bisavós, elas eram um exemplo, que eram pessoas que eram agricultores. Depois elas eram sempre batalhadoras, iam pra roça,
cuidava dos filhos também. Então, os meus antepassados, as minhas avós, bisavós, elas eram o maior exemplo, tanto os avós como os bisavós, que eram da agricultura, agricultores do interior. Então, são pessoas que eu me inspiro, então elas me ensinavam também. Então, todo o conhecimento que eu tenho empírico, essa parte de convivência, foi através dos meus avós, meus antepassados. E não foi só isso, né? Tipo, eu tive também, estudava mesmo os artigos, como eu baixava, como eu tenho hiperfoco, provavelmente, eu não sei ainda, porque eu tô buscando saber se eu tenho TDAH, né? Porque a pessoa que tem TDAH, ela fica mudando muito de curso, então é muito sintoma de TDAH, então não sei ainda, eu tô investigando. E eu tenho esse hiperfoco. Quando eu gosto de uma coisa, eu sou muito a fundo. As pessoas, elas ficam irritadas até comigo. Então, se você veio falar tanto disso aí, é porque eu tenho esse hiperfoco. Então, quando eu gosto de uma coisa, eu me aprofundo demais. Então, eu fui anos de pesquisa, de estudo, fiz curso de manejo no Saberes da Floresta. E se vocês quiserem, eu já falei pra vocês várias vezes, se inscrevam, é de graça pro governo federal, é online, conforme o teu horário. E tem um tempo pra tu fazer, mas é um tempo assim que dá pra tu fazer, entendeu? Então tu tira esse tempo e faz, se você tiver interesse de ter conhecimento do açaí. Eu aprendi muito lá, mas não é só lá, tá? Meu conhecimento veio de estudos, né? E como eu falei, a vivência e muito estudo, porque eu li muito, estudei muito, fiz curso de manejo, aprendi muito também e outras coisas. E eu me lembro que uma vez uma irmã, quando eu tava passando por um momento difícil, ela falou pra mim que Deus ia me dar muito conhecimento, tanto da palavra de Deus quanto das ciências. Então eu vejo isso hoje se cumprindo, como Deus ele prometeu também pra mim que a faculdade que eu quisesse, ele ia me dar, porque ele usou um pastor e Deus, através da vida dele, ele profetizou, né? Deus usou ele para profetizar para minha vida, que eu ia ser pequena no meio dos grandes. Eu creio que Deus ele vai fazer isso na minha vida ainda. E tudo que eu falo aqui, poucas pessoas têm esse conhecimento, tá? Eu gosto de compartilhar meu conhecimento com as pessoas que querem aprender. Tem pessoas que vêm aqui, ficam falando mal, tipo negligindo, né? Porque eu me fazendo de pouco de mim, como se eu não tivesse conhecimento suficiente para ir vir aqui e falar, porque se eu não tivesse errada, jamais eu ia vir aqui e falar a brobinha que isso é aquilo, não é? Porque o meu estudo foi de anos. Se vocês quiserem acompanhar algumas coisas que eu falei também, só que não deu tempo de eu falar a parte técnica no vídeo, porque eu tava no outro local e o senhor Erli também, se vocês foram ver no canal da Frucafé, acompanhe, tá? Que lá eu tenho várias filmagens que eu faço parte e às vezes ele fala até um pouco sobre mim, porque às vezes eu ajudo assim a encontrar alguns tipos de planta no Brasil. São frutas raras, ou da Amazônia, como o açaí, né? Que agora, lá no Espírito Santo, já estão montando, né? De alguma forma, um campo experimental para estudar essa espécie de açaí, que é da Amazônia, que é pouco divulgada. Então, a Frucafé, ela é uma da empresa que ela trabalha com mudas, com plantas, né? E, e eles têm muito conhecimento, seu Eli, vocês podem procurar, porque ele é técnico agropecuário, ele tem muito conhecimento, muito estudo, ele é uma pessoa também bem parecida comigo, assim, nessa parte, e ele sempre traz novidades, então vocês sempre acompanhem o canal dele, porque tem lá, tá, tem essa parte que eu faço parte do vídeo, tá, são vários vídeos que tem, que quando ele veio para Amazonas, ele entrou em contato comigo, né, e ele falou que ia pra Codajás, porque eu já tinha comentado com ele que é sobre esse açaí de 40 quilos. No começo ele ficou meio assim, mas depois quando a gente foi lá no IDAN, nós começamos com as pessoas do IDAN. Então, a maior órgão que tem aqui no Amazonas, que acompanha
os produtores rurais e também dá suporte para os pesquisadores é o IDAM, tá? É o órgão que mais ele contribui para o Amazonas ter esse crescimento, porque isso é pouco divulgado. Não tem muita divulgação do que eu falo aqui, tá? Eu falo até coisas até demais que eu sei, né? Primeiro começou com meu irmão. Meu irmão, ele faz engenharia agrônoma e ele tá para se formar já. E antes ele disse que encontrou, alguém tinha falado para ele, de uma pessoa que tinha falado que estava estudando sair da Amazônia, mas eu não sabia de nada. Então, quando eu fui para Codajás, conheci o pessoal do IDAM. Então, foi o pessoal do IDAM que me passou assim. Eu aprendi muito com eles também. O pessoal sabe muito, muito mesmo, sim. E tem a vivência, porque a parte empírica também do dia a dia, da vivência mesmo com açaí, é que tem esse conhecimento também. Pode ser que não tenha todo o conhecimento na parte científica, mas uma parte sim, né? Mas, tipo, mas tem pessoas que é do interior, digamos assim, que isso não é divulgado, tá? A açaí de 40 quilos não é muito divulgado. Se você já viu isso na reportagem, não. A única reportagem que foi feita sobre essa açaí de 40 quilos foi a Frucafé. Vocês acompanhem esse canal da Frucafé, que vocês vão ver lá. Eu tô na filmagem, o seu Eli fala, porque eu fui atrás e falar para ter conhecimento, né? Porque Codajás é a terra conhecida como a terra do açaí, já foi votado no projeto de lei pelo deputado Cristiano Danjo, que ele é inclusive de Manacapuru. E ele já reconheceu, assim, já foi reconhecido como projeto de lei para reconhecer Codajás como a terra do açaí. E no ano passado, 2024, Codajás recebeu o IG, que é o Índice de Indicação Geográfica de Procedência, de origem e procedência. Então, todas as progênies que o Joaci tem, as 12, elas foram passadas por um rigoroso processo, não foi assim de qualquer jeito. Por plantas que tinham características, que tinham um tamanho menor, no caso dessas plantas, elas tinham um cacho maior e também maior rendimento de polpa, não foi feito de qualquer jeito. Eles escolheram as plantas selecionadas e montaram o campo experimental, porque eu já falei da parte da ecologia. A parte da ecologia é super importante, porque tem um estudo de uma pesquisadora, não lembro se ela é do INPE, professora acho que da UFAM também, e ela publicou lá as várias características do açaí do Amazonas em várias localidades, comparando com o açaí do Pará num local chamado, não sei que ela eu não lembro direito, alguma coisa de onça, eu não tô lembrada direito, que eles fizeram um estudo, pegaram isso de várias localidades onde tinha assim de extrativismo, né, que não era de qualquer jeito. E eles pegaram várias localidades em vários municípios do Amazonas e compararam o valor de antocianina. Então, há variação muito grande de valor de antocianina. E eles divulgaram só de Manaquiri, que era o maior teor de antocianina, era na cidade de Manaquiri, aqui no Amazonas, tá? Um município de Manaquiri. E também tinha de Codajás, mas não vinha falando o valor nem dos lipídios, nem dos minerais que tinha. E deu maior lá. E já no artigo da Embrapa do Pará, eles divulgaram que o deles tinha um maior valor de antocianina. Mas eu fui ver, fui olhar bem a biografia, né? Fui pesquisar bem lá. E eu vi que são de autores, pessoas diferentes. Esse estudo do açaí, comparado com o açaí do Pará e o açaí do Amazonas, ele foi feito só por uma pessoa, tá? E esse estudo que foi comparado, que deu um valor maior de antocianina lá no Pará, foram feitos por pessoas diferentes, em anos diferentes e por outros tipos de procedimento, porque eu olhei lá que do Pará foi feito com, acho que tinha água, porque eles tem vários métodos de fazer, tá, para tirar o valor. E daqui do Amazonas e comparado do Pará, com a pesquisadora lá do INPA, ela foi feita com liofilizado, que chamam, que é aquele açaí que ele faz que vira pó, entendeu? Que fica seco. É aquele processo lá. Então, isso faz a diferença. A gente acha que não faz nenhuma diferença, mas faz, tá?
E mesmo assim, foram por autores diferentes, pessoas diferentes, em épocas diferentes, porque eu olhei lá. E isso também já não é a mesma coisa, né? Então, e também, como eu falei, da parte da ecologia, tá? Se a gente for ver, não foi nem a gente aqui da Amazônia, foi o pessoal do Pará mesmo que falou que o açaí do Amazonas rendia 6%. E tem um site também do Pará que fala que ele rende 70%. Isso porque o cacho lá dá menor. Porque lá não é o centro de origem dessa espécie de açaí. Lá já houve dispersação do Amazonas pro Pará. Ou o pessoal pegou de outra localidade da Amazônia Ocidental, provavelmente do Acre ou de Rondônia. Porque às vezes tem, eu não sei se vocês sabem, como eu já falei, tem uma rixa entre o Pará e o Amazonas. E muitas das vezes as pessoas deve ter contribuição de algum pesquisador daqui, porque eu olhei lá um amigo meu que ele é o Afonso Rabelo, que ele também ajudou a divulgar essa parte da espécie do açaí do Amazonas. Mas algumas coisas ele não sabia até, porque só outros pesquisadores do INPA que tem alguns que têm conhecimento, como a doutora Sônia Alfaia, que ela é uma das maiores pesquisadoras aqui do Amazonas, que ela está contribuindo também para essas pesquisas. Não é só o INPA, tá? É o pessoal da UFAM também, professores, doutores de biologia, que são estudiosos, eles trabalham com pesquisa. Eles contribuíram para isso. A FAPEAM, também o Sebrae, porque foi eles que foram os principais também, que foram os maiores incentivadores para que esse reconhecimento fosse conhecido pelo INPE, tá? Que é o Instituto Nacional, eu esqueci o nome que dá, que só quem tem esse selo de uma marca, de alguma coisa, só é dado por esse órgão, tá? E quem tem esse selo de indicação geográfica, não é todo lugar. É açaí de qualidade ou qualquer tipo de comida, não é só o açaí, tá? Mas o açaí também. Tem farinha, que foi reconhecido lá no Aureni, né? Que a farinha de Aureni é das melhores. Lá em Aureni eles deram esse selo de qualidade também. E também eu vi lá que o queijo também da região do os Altazes, né, que é uma região que é produtora de leite, queijo, eles estavam, parece que eles ganharam também, se eu não me engano, também essa marca, né, de, de, de indicação de procedência e só tem esse selo só quem é um dos melhores produtos que é vendido no mercado, mas isso não é vendido de qualquer jeito. Então, o açaí de lá de Codajás, já tem um selo de indicação geográfica, eles têm rastreamento, tá? Inclusive, os açaí do Joaci, as 12 progênies, também tem esse rastreamento, ele tem um número lá que foi codificado para ver aonde é na coisa geográfica, coordenadas geográficas, para saber de onde veio. São de várias localidades, tá? Do Codajás, não é só de uma localidade, que foram tirados esses problemas, porque o Joaci, ele acompanha os produtores, porque ele trabalha o dele, que ele faz no IDAM, e também ele tá ajudando, né? Ele também é produtor, e é lógico que ele vai querer escolher os cachos que tem maior, então junto com os pesquisadores, isso não foi feito de qualquer jeito. Pesquisadores do INPA e da Embrapa, além dos professores da UFAM, que acompanha, né? O Sebrae também ajuda, que eu falei, que eles ajudaram para ter esse selo. E para ter o crescimento, né, da indústria do nosso açaí, aqui na Amazônia, que não é pouco divulgado. O sabor dele, eu já falei, que é completamente diferente do açaí do Pará. E da Jussara, eles me disseram que é mais parecido com o sabor. E os brasileiros não conhecem. Porque o açaí do Pará, eu sinto assim um gosto dele que tem um pouco mais assim de ferro. As pessoas têm um modo de dizer que ele tem um gosto de terra. E já o açaí do Amazonas não tem esse gosto, ele tem um outro sabor. Tem pesquisadora que descreve que ele tem o sabor adocicado. Eu não acho, né? Mas ele é muito gostoso quando a gente toma, ele dá vontade de comer todo o tempo. Como eu falei, dá para plantar as 2 espécies ou 3 espécies? Dá, gente, porque só tem que ter cuidado para não ter hibridação, porque o açaí do Pará ele dá mais no verão e o açaí do Amazonas dá mais no inverno, ou seja, no começo do ano, em março, ali, dependendo da localidade, né, ele pode dar nessa época.
março, abril, maio, junho, até julho no máximo. Isso se for em terra de baixio. Agora em terra firme ele dá mais pro mês de agosto. Agosto, setembro e outubro. E ele dependendo da variedade também, tem mais variedades que eles dão só no verão mais. E o açaí do Pará não, ele dá de agosto a dezembro. Eles têm sabores diferentes. E assim, o açaí do Pará ele gosta mais de sol pleno. O açaí do Amazonas ele também pode ser plantado de sol pleno. Ele fica mais grosso, parece um coqueiro quando ele tá no sol, assim. Mas ele também pode dar